Vira e mexe o assunto de maioridade penal está em alta, muitas pessoas se interessam e discutem argumentando a favor ou contra a redução da maioridade penal, principalmente quando sai a notícia de que algum jovem de 16 ou 17 anos cometeu algum crime hediondo. Uns dizem que reduzir não é a solução, outros que é mais eficiente educar do que punir. Então por esses dias eu andei estudando melhor sobre o assunto e quero expor alguns argumentos aqui para vocês. Então, a maioridade penal deve ser reduzida? Eu mesmo não apoio a redução da maioridade penal. Eu não acho que a maioridade penal deva ser reduzida. Ela tem que ser extirpada, abolida, extinguida, eliminada, obliterada. Na verdade, a pouca idade deve servir apenas de atenuante, e não de anulação da pena, como praticamente ocorre hoje. E o que é um atenuante? O atenuante em questões penais é um fator que torna o crime um pouco menos grave. Como, por exemplo, um adolescente que rouba pão para se alimentar porque estava passando fome. Nesse caso, a pouca idade pode e tem que ser levada em conta para aliviar a pena, mas não para livrar o jovem infrator dela. Mas como a redução da maioridade penal é uma pauta um pouco mais viável do que a abolição, vamos descobrir então o porquê é correto reduzir a maioridade penal, que hoje está estabelecida em 18 anos aqui no Brasil. Antes de tudo, vamos primeiro entender o conceito de maioridade penal. Então vamos lá. Basicamente, a maioridade penal diz qual é a idade a partir da qual o indivíduo pode responder por um crime cometido. E que, portanto, os indivíduos abaixo dessa idade estabelecida não receberão penas ou receberão penas muito leves. Como eu já disse, a maioridade penal aqui no Brasil é de 18 anos e, segundo a Constituição brasileira, os menores de 18 anos são inimputáveis. Mas será que faz mesmo sentido condenar indivíduos que violam a lei somente após os 18 anos? E sim, eu já sei que já existem medidas socioeducativas para menores infratores no Brasil, determinados pelo ECA. Só que essas medidas socioeducativas são uma piada, nem devem ser consideradas penas. Um jovem de 16 ou 17 anos que assassina ou estupra alguém, cumprir no máximo só 3 anos de reclusão é algo completamente descabido de qualquer senso lógico. É pisar nas vítimas que tiveram suas vidas totalmente arruinadas. Então, partindo do princípio de que no Brasil não há punição para menores de 18 anos, vamos dar prosseguimento. Por que 18 anos? Qual o sentido de escolherem o número 18 como sendo a partir daí a idade que o jovem pode responder por seus atos? Existe algum estudo que demonstra que nossa noção de certo e errado só começa a funcionar a partir dos 18? Tipo, eu tenho 17 anos e 11 meses de idade, amanhã eu completo 18. Então só amanhã me torno responsável por minhas atitudes? Ao ponto de receber punição por algum crime cometido? É óbvio que não. Então já começa por aí. 18 anos como maioridade penal não faz nenhum sentido. É uma invenção de um bando de burocratas legisladores que só a partir dos 18 anos eu crio discernimento suficiente para compreender o que seria violar a lei. Então, com que idade nós estamos com nossas faculdades mentais formadas a ponto de fazer a distinção do que é moralmente bom e moralmente mal? Segundo o psicólogo Jean Piaget, eu acho que é assim que pronuncia, um dos mais conceituados psicólogos e biólogos e importante pensador do século XX, determinou que a consciência do ser humano em distinguir o certo do errado começa a ocorrer por volta dos 6 anos de idade. Já a Igreja Católica, uma instituição milenar e maior denominação do cristianismo, defende que a fase da inocência se encerra por volta ali dos 7 anos de idade. Veja, não é exatamente nessa idade, mas por volta dessa fase da vida, a criança já consegue distinguir muito bem o certo do errado, o moral do imoral, o ético do antiético, iniciando assim a idade da razão, que se dá mais ou menos por volta dos 7 anos. Quase a mesma idade, de 6 anos, definida pelo Piaget. Quer dizer então que crianças de 8, 9 ou 10 anos já podem ser punidas por crimes cometidos? Sim. Mas um garoto de 9 anos deve receber a mesma pena que um jovem de 18 anos receberia por roubar uma padaria, por exemplo? Não. Como eu disse, a pouca idade pode e deve servir de atenuante nesses casos. Os casos devem ser analisados um a um.
E a pouca idade é um fator a favor para que a criança não receba uma pena muito pesada por um crime leve. Pois apesar de uma criança de 9 ou 10 anos já ser suficientemente consciente, talvez ela tenha um atraso nesse desenvolvimento, pois não há uma idade fixa que estabeleça que todos os indivíduos a partir daí são completamente indesculpáveis. E é exatamente por isso que não adianta reduzir somente de 18 para 16 anos. E o jovem que estupra e mata aos 15? Ele não sabe o que ele está fazendo? Ele não sabe que o que ele fez é errado? Cada caso é um caso, e cada caso deve ser analisado individualmente. Me diz, qual o principal fator que desestimula um potencial criminoso de cometer um crime? É isso mesmo, a punição. Nós somos movidos por estímulos. Se as recompensas são altas e os riscos são baixos ao incorrer em ações criminosas, o ser humano tende a incorrer em fazer o mal, independente da idade. Se as recompensas são boas e o risco de ser pego e receber uma pena pesada são baixas, é muito vantajoso para um criminoso que ele cometa o crime. Se a pena para quem rouba um carro é passar apenas um mês recebendo medidas socioeducativas, não é muito difícil de concluir que a sementinha do mal vai florescer na mente do bandido mirim. A melhor forma de impedir ou diminuir a quantidade de crimes é engrossando a pena aos infratores. Se a pena para quem tira a vida de um inocente é pagar com a própria vida, os homicidas com certeza vão pensar 2 vezes antes de incorrer em tal transgressão. Não precisa ser nenhum gênio para entender isso. A impunidade é o que amplifica a quantidade de crimes. Você quer aumentar as chances de o máximo de indivíduos respeitarem a lei? Castigue com maior rigor quem tratar de desrespeitar a lei. Isso é justiça. Justiça é dar a alguém o que lhe é devido. Quem assassina deliberadamente, tirando a vida de um inocente, tem que pagar com a própria vida. Alguém que retira pertences de outra pessoa tem que devolver ou pagar o valor referente ao objeto roubado da vítima. Mas isso não é o suficiente. Isso é apenas restituição. Mas e o constrangimento e a dor de cabeça que o ladrão causou à vítima? Ele tem que pagar por isso também. Portanto, após restituir a vítima, aí sim o ladrão deve receber a pena. E uma punição pesada de preferência. É o medo da punição a principal razão que faz o indivíduo desistir do crime. Essa é a única forma de fazer justiça aos indivíduos pacíficos, vítimas das ações de delinquentes inconsequentes. Tem que haver educação, óbvio. Mas se o marginal não aprende por amor, ele aprende por terror. Tendo ele 10, 14 ou 18 anos. A partir do momento que o indivíduo tem a intenção de incorrer em um ato criminoso, ele é indesculpável por isso, independente da idade. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui!